Estamos aqui concluindo mais uma etapa do nosso DiversoCast, né, nosso podcast, realizado pelos discentes do 4º período de Pedagogia, né, curso de Pedagogia aqui da UNEB, Campus 8, de Paulo Afonso. E estamos hoje com o nosso entrevistado, né, Júnior Gomes, né, professor da Rede Municipal de Educação de Paulo Afonso, e também recentemente professor concursado do estado de Pernambuco. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre ele. Muito boa noite, pessoas, né, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão me ouvindo, me vendo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. Bom, meu nome é Cláudio Gomes Sargento, sou gay, sertanejo, né, professor de História formado pela UFAL, bailarino do Grupo de Cultura Negra Via Chever, nasce a força da comunidade, e trabalho há muito tempo com educação básica aqui, seja pelo estado da Bahia, seja pelo município e agora pelo estado de Pernambuco. Bom, sempre me reconheci enquanto uma pessoa diferente, diverso, né, em um mundo muito plural, muito diversificado, mas a minha diversidade e a minha pluralidade, ela não era reconhecida, ela não era vista, né, pelo contrário, ela silenciada, né, ela vivia em um mundo fechado, literalmente em um armário fechado. Então, desde muito cedo eu me reconheci enquanto um gay, né, ou aquilo que me chamavam de viado, e que na época era um termo humilhante, mas para mim hoje tenho orgulho de ser viado, né? Ser bicha é ótimo, né? E isso é um processo histórico, mas que na época era algo ruim, tenebroso. Então eu me reconheci enquanto, infelizmente, no espaço educacional a gente passa por momentos muito ruins, né? Porque na nossa infância e na nossa adolescência, a nós gays é silenciado não apenas o amor, mas também é silenciado e nos negado a dor, né? A gente não pode passar situações de dor, você tem que fingir, né? Você não pode se doer porque alguém lhe chamou de viado. Então até essa dor você tem que fingir. Então viva aí nessas subjetividades e acho que basicamente é isso que me representa enquanto um sujeito histórico. Inclusive, esse reconhecer deveria, é algo que falta muito hoje em dia. Sim, Esse reconhecer eu como pessoa gay, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa falta, a gente vê também o medo que essas pessoas têm de se assumir e as consequências. E esse medo é válido, né? Porque vivemos em uma sociedade dos países que mais matam travestis transexuais no mundo, é dos países que mais matam as pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? Esse medo é válido. Esse medo é válido porque, não muito diferente, outros, assim como eu, foram ameaçados. Então, por exemplo, eu fui ameaçado pelo meu pai, eu fui ameaçado por pessoas da minha família. A gente é a todo tempo ameaçado, a todo tempo a gente nos coloca em uma situação de parede, de que você não deve se assumir, que você não deve pertencer a esse grupo, que é algo ruim, que é do pecado, que é do mal. Então, tudo que está entrelaçado, há coisas ruins, construídas não por mim, mas por uma lógica de poder, né, por inúmeras instituições, a começar pela família, e que me coloca numa situação de vulnerabilidade, que eu não possa dizer quem de fato eu sou. Já tomando o caminho dessa questão que aqui é um país que manda umas pessoas LGBTQIA+. Nas escolas, como você observa o discernir da escola para com essa comunidade? Bom, estou diante de uma mulher negra, e eu acredito que você conhece, sobretudo, vivencia muito o que é ser uma mulher negra dentro do espaço educacional, né? Vivemos em um país racista, né? Uma sociedade estruturalmente racista, e isso não é muito diferente da comunidade LGBTQIA+. Porém, existe uma diferença, né? O movimento negro, e uma conquista do
temos um amparo legal que, de alguma forma, né, sustente a ideia de que podemos trabalhar a temática, ou que devemos trabalhar a temática. Agora, só depois de muitos anos, é que o documento referencial da Bahia, o DCRB, traz um tópico sobre gênero e sexualidade. Não por causa apenas da sociedade ou do próprio governo administrativo, né, mas também por causa de espaços como esse, a UNEB e a UFBA, que são muito importantes para o movimento LGBTQIAPN+. Muito importante. E aí a gente consegue trabalhar no espaço educacional com essas temáticas. Porém, não existe material, não existe formação. Meus amores, não existe nem nos espaços acadêmicos, como na UFAL, em que eu fui formado, uma disciplina que fala sobre gênero e sexualidades. Mas temos disciplinas que falam sobre questões raciais, que é muito importante? Sim, muitíssimo importante. A gente não pode sobressair um sobre o outro, pelo contrário, a gente desunir esses movimentos. Mas é necessário que o espaço acadêmico trate, aborde, traga uma disciplina, mesmo que seja optativa, sobre a questão LGBTQIA+, sobretudo em graduações entrelaçadas à formação de professores. E é interessante que, na outra parte do nosso trabalho, eu busquei saber, na minha cidade, se tinha alguma pauta voltada para a comunidade nas escolas. E a resposta foi: não tem, porque todo mundo é igual. Então, eu penso assim, que eles não têm noção do que as pessoas negras, a comunidade LGBT passam. Isso. Essas pessoas, as instituições de poder, né, muito trabalhadas com Foucault, entre elas a escola, ela trabalha muito com essa ideia de homogeneidade, mas não cai nesse discurso. Esse é um discurso muito perverso, porque essa homogeneidade, ela é excludente, tá? Ela é excludente, porque a gente sabe que essa homogeneidade, ela fortifica apenas um discurso, que é o discurso hétero, cis, normativo, cristão, branco, então, seguindo uma norma e uma regra. E aí, para que não possa trabalhar sobre o assunto, para que não possa discutir sobre o assunto, como é que se justifica? Somos todos iguais. Tá, somos todos humanos. Somos brasileiras, brasileiros, mas não somos tratados da mesma forma. Não somos tratados da mesma forma. Quando eu comecei a dar aula, em 2012, comecei a lecionar, e em 2013 eu trabalhei com uma atividade, era uma feira cultural, era sobre movimentos sociais. E a turma, no terceiro ano, escolheu falar sobre a questão, na época apenas LGBT. Me senti muito prestigiado, nossa, fiquei muito surpreso, de forma muito positiva. Mas, por exemplo, eu escutei um profissional da educação que olhou para a diretora e falou assim: preste atenção no que está fazendo com os alunos. Ops, como assim? O que a senhora acha que eu vou fazer com os alunos? Teve 3 estudantes dessa mesma turma que decidiram não fazer esse trabalho comigo. Não fazer. Mas ficou lindo. Ficou um trabalho belíssimo. Nós estamos falando na educação básica, nós estamos falando de uma cidade que tem um convento, que é a cidade de Glória, uma cidade estruturalmente cristã, mas que trabalhou de forma muito. Esse terceiro ano foi assim, impecável. É tanto que o subtema deles era terceiro ano, celebrando o orgulho de viver a universidade. Agora sim, amiga, Candu, ou Candal, como queiram chamar, ela fala sobre essa perspectiva de partir do professor. E infelizmente, para as questões LGBTQIA+, parte muito do professor. Então eu, Cláudio Júnior, enquanto professor, costumo trazer o debate para a sala de aula e costumo transversalizar esse assunto nos ambientes. Mas e outros colegas, outras colegas, fazem? Elas ocultam a história, ocultam a comunidade. Preferem não falar. E eu entendo essas pessoas, porque algumas dessas pessoas preferem não falar porque não têm acesso à informação. No meu mestrado, eu pretendo construir uma cartilha para ensino de história e transversalizando a comunidade LGBTQIA+.
para tentar dizer assim, ó, não tem mais essa justificativa, professor de história, tem esse material aqui, ó. Né? O governo não nos oferece nenhum tipo de material. Quando o governo pensou em criar um material em 2004, o que aconteceu? Foi esbarrado pelo Congresso e depois, em 2018, foi usado de forma errônea pelo antigo presidente como a cartilha gay, enfim, o kit gay, que a gente sabe que infelizmente é uma farsa, né? Toda essa situação. Mas é isso. Esse é o cenário do espaço habitacional que vivemos hoje. Recentemente, a gente sabe que foi noticiado aqui através das mídias sociais, né, que na cidade de Paulo Afonso, né, vai acontecer a primeira parada da diversidade do orgulho LGBT QIAPN+. Né. Você, como uma pessoa que tem sua sexualidade reconhecida na comunidade, militante ao movimento, como você enxerga essa conquista da comunidade LGBT QIAPN+, Paulo Afonsina e região? Vamos lá. Primeira coisa, é importante que a gente fique ciente de que em qualquer movimento social, nesse caso o movimento LGBTQIAPN+, existem frentes diferentes. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que só em existir já formam uma frente, que é o caso das travestis e transexuais. Tem pessoas que fazem a frente da politicagem, enquanto candidatas, candidatos, né, ou que dialogam ali com pessoas da politicagem. Tem pessoas que fazem frente enquanto movimento mesmo de levantar, de ir a fundo, de bater de frente. E tem pessoas que fazem frente mediante a comunicação ou a ciência, que é o meu caso. Né? Então, o meu protagonismo, que eu não gosto de chamar de militância, só para não fazer a versão, a ideia de militarismo, sabe? Mas esse meu protagonismo no movimento ele é muito entrelaçado à ciência, à produção científica. Então, desde o quarto período da minha graduação em História que pesquiso, né? Felizmente ou infelizmente, dentro do campus do Sertão, me reconheço como um dos primeiros a pesquisar sobre o assunto, né? E produzir sobre o assunto, produzir artigos, produzir no TCC e até hoje estudo e pesquiso sobre esse assunto. Então, enquanto pessoa que está nessa frente científica e enquanto uma pessoa, um sujeito histórico, professor de história, isso é muito importante, é muito relevante, né? Não é a primeira vez que o movimento tenta trazer a parada LGBTQIAPN+ aqui para Paulo Afonso, não é a primeira vez. Já aconteceu um movimento em 2000, acredito que em 2021, né? Foi ali próximo da pandemia, uma situação pandêmica, né? Houve uma galera que se movimentou, né? Então não é a primeira vez que de fato, talvez seja a primeira vez que o movimento seja mais bem organizado, mas já aconteceu outras situações, já aconteceu outras tentativas. Eu lembro que eu estava na universidade e isso dizia assim, a parada do Paulo Afonso não vai acontecer porque Dom X não quis. Eu acho que eu estava tão assim entrelaçado as coisas, eu falei, mas quem é esse vereador? Mas não era um vereador, esse Dom X, era uma pessoa associada à Igreja Católica que não permitiu a parada do orgulho LGBT aqui em Paulo Afonso. E veja, isso é muito forte de se falar, de se discutir, porque senão a gente recai sobre a ideia do Luiz Gonzaga, de que no Ceará não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não. Então, eu não sei, Paulo Afonso não tem isso não. Então, a desvantagem é o não reconhecimento. Sim, a não existência. As pessoas não querem que a gente exista. Elas não querem que a gente exista. Então, a sociedade paulo-afonsina, né, especialmente a sociedade heteronormativa cristã, não quer que a gente exista. Então, se você não faz um movimento como esse, se você não se organiza em um movimento como esse, são inexistentes. Aí veja, se nós somos inexistentes e invisibilizados, para que políticas públicas que falem sobre sexualidades e identidade de gênero na educação do Paulo Afonso? Não tem. Não tem. Eu fui agraciado pela possibilidade de construir, né, participar da construção do currículo do ensino de história de Paulo Afonso, e eu fiz questão de uma das citações, né, colocadas no material fosse uma citação que trouxesse dentro da BNCC no que se refere à questão
LGBTQIA+, homossexuais. Que diga-se de passagem, acho que isso não é a memória única que fala sobre a palavra homossexualidade. Se você pesquisar homossexualidade na BNCC, aparece, acho que em 2 situações. Então é uma habilidade do 9º ano em que aparece a palavra homossexualidade. E é algo que tem que ser trabalhado desde o ensino infantil, eu acredito. Sim, sim. Porque as crianças, como eu costumo dizer, ninguém nasce preconceituoso, elas se tornam a partir do contato com o adulto. Então a criança já vem em casa muitas vezes com a cabeça formada para ter aquele preconceito. E eu acredito que o professor é o mediador correto para fazer essa correção. Não, essa diferença não deve existir. A educação infantil é fundamental para que as nossas crianças possam entender que elas são diversas, que elas são lindas e que elas são maravilhosas da forma como são. E hoje a gente vê um progresso muito bom, não só na questão indígena, então, por exemplo, na escola em que eu trabalho, não se faz mais aquela roupinha e nem anda com os meninos, que a gente sabe que é péssimo, né? É um estereótipo que não dialoga com a realidade histórica. Isso, e aí a gente vê que aos poucos, quando você chega na sala de aula, você encontra histórias em que histórias infantis em que personagens são mulheres negras, né, são meninas negras, né? Então a gente vê que vem melhorando muito o curso de pedagogia na UNEB, esse é muito importante, a presença do curso de pedagogia na UNEB fortalece muito, mas ainda no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, ainda é muito fragilizado, ainda é muito carente. A gente não vê, pelo contrário, as pessoas evitam falar sobre o assunto. E, como eu já falei, evitam também falar sobre o assunto porque não tem um amparo legal. As pessoas têm medo. E tem que ter medo mesmo. Vai com um pai e uma mãe homofóbica, transfóbica, né? Tira aí seu emprego, né? Movimenta a sociedade. Gente, vivemos em um país em que um presidente só é eleito se ele anunciar ser cristão. Se o presidente não anunciar que é cristão, ele não é eleito. E tomando como base a questão do governo, nós sabemos que o governo passado foi alguém que literalmente apagou a comunidade, com falas, com piadinhas. Então, quais são os direitos que são relevantes? Como essa luta tem que ser seguida, os direitos? Por que não precisa? Então, entre os anos de 2018 e o ano passado, vivemos um revoltante retrocesso, né, no governo anterior. É um governo, gente, que eu chamo de um governo de necropolítica. O que seria a necropolítica? É um governo que não se importa, é uma política pública de governo que não se importa em matar, não se importa em anular e excluir. Né? Então é uma necropolítica que, por exemplo, veja, o site da Metrópolis indicou que em 2022 a pasta, né, dos direitos humanos para a diversidade dentro do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos da ex-ministra, que eu não vou citar nomes, não deixou um real com a comunidade LGBTQIA+, inclusive restringindo verbas para, por exemplo, o combate às ISTs, que não é exclusivo da comunidade LGBTQIA+, mas que está entrelaçado, ou seja, uma necropolítica. E isso é muito diferente dos governos anteriores do PT. Então veja, em 2004, o governo Lula lançou uma proposta do Brasil Sem Homofobia. Então é um projeto de governo, é uma política pública que garantia a ideia de discutir, debater sobre a ideia do Brasil sem homofobia, construindo inclusive um material didático que infelizmente nunca chegou nas escolas, mas se você pesquisar você vai ver que é um material rico, muito bacana, é uma cartilha muito interessante para que estudantes e profissionais da educação pudessem ler sobre o assunto. Então a gente teve, por alguns anos, alguns avanços. Então em 2011 você tem aqui a Bahia se destacando enquanto união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Você tem em 2019 a equiparação da
homotransfobia, ao racismo pela Lei 7.716 de 89, né? Não pela força do Congresso, isso é muito válido reforçar, tá? Todas essas conquistas, a conquista da união estável, a conquista da criminalização da homotransfobia, não parte do nosso Congresso, parte do Poder Judiciário. Então, sinceramente, nós, eu e muitas outras pessoas que são LGBTQIA+, nos sentimos mais representados pelo Supremo do que pelo Congresso. Isso é lamentável. Mas a gente espera que outras conquistas venham a acontecer. Recentemente nós tivemos uma conquista que foi, agora a gente pode doar sangue e dizer que é gay, sem que nosso sangue seja derramado, né, jogado fora. E pasme, né? Que é um absurdo, né? Tem coisas que eu sei. Uma pessoa gay, uma pessoa lésbica não poder doar sangue para uma pessoa que está necessitada por eu ser. Isso é muito revoltante, porque assim, gente, ninguém que doa sangue, jamais ele pode após a coleta do seu sangue vai ser produzido outra pessoa, esse sangue vai passar por uma bateria de exames. Sim. Então assim, poxa, sabe assim, Automaticamente o sistema ele prefere que aquela pessoa chegue a ter o sangue de uma pessoa gay. É isso. E é um absurdo. Porque é estrutural, está nas estruturas. E se a gente não quebra as estruturas. É doença. É. Não é normal. Eu não sei como eu diria, mas assim, eu sei que como professor de história, eu digo assim, quem contou a história? Quem disse, né, que os portugueses descobriram o Brasil? Quem contou essa narrativa? Né? Eu vejo que vocês falam aqui sobre a questão de mulheres. Quem disse que a mulher é um sexo frágil? Então, quem construiu essa narrativa? Quem disse? Homens brancos, héteros, cristãos. Então, se essas pessoas tiveram o poder de construir as narrativas, construir as normas da sociedade, então essas normas acabam abraçando todas as suas perspectivas e excluindo as outras pessoas que não se encaixam, né? Então, assim, infelizmente é revoltante, é cruel, é perverso a gente chegar no século XXI e ainda ter pessoas que não poderiam doar sangue, sabendo que esse sangue teria que passar por uma bateria de exames e que, né, qualquer pessoa pode fazer essa doação desde que esteja com a saúde ok. Enriquecedor, né? Nas aulas é muito bom aprender. Historicamente, a gente sabe que fontes, né, todos os tipos, mostram que nós somos o país que mais mata. Fontes eu digo até pela própria ANTA, que é a Associação Nacional de Travesti Brasileira. Mais mata LGBTQIAPN+, no mundo. Em sua opinião, dentro de uma escala de 10 anos, no Brasil, você vê que a LGBTfobia aumentou ou diminuiu? E como professor de História atuante em sala de aula, as escolas buscam um planejamento para o combate da LGBTfobia entre os jovens estudantes? Então, tem um relatório de um grupo chamado GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. Vocês podem encontrar a sede no Pelourinho, né? Se não me memória, o presidente Luiz Motti, se me falha a memória. Tá? E aí, o GGB todos os anos faz um relatório sobre essa perspectiva percentual de pessoas mortas, né, por homotransfobia. Né? A gente sabe que esses números são muito maiores, né? Tem muita gente que é morta e que você vai falar com um policial civil e não é caracterizado como homotransfobia, então acaba não entrando aí nesses números. Mas os números sempre foram e sempre serão muito alarmantes, principalmente no governo anterior, né, em que houve uma certa, de forma indireta, uma certa autorização. Do governo para um incentivo pelas falas, um incentivo pela anulação dessas pessoas, uma perspectiva de vivemos em um mundo sem leis e que pode fazer que não vai acontecer nada com você, né? Gente, nós presenciamos policiais graduados, né, da Polícia Rodoviária Federal matando uma pessoa à luz do dia.
sabe assim? Então, quer símbolo maior de impunidade do que esse? Então, se fazem isso na luz do dia, imaginem com as minhas irmãs travestis e transexuais, que são, em sua maioria, obrigadas a se prostituir para viver, né? Se prostituir para viver em espaços noturnos. Se fazem isso com pessoas durante o dia, imaginem com essas pessoas durante a noite. Então, assim, os números foram muito alarmantes. Recentemente, um dos últimos relatórios do IGB aponta que a cada 32 horas uma pessoa LGBTQIA+ é assassinada nesse país. Melhorou? Ficou menos pior. Não dá para falar melhorou. Menos pior. Está menos ruim. Tá? Mas esses avanços vêm graças a espaços como esse que vocês estão tendo aqui comigo. Né? Porque quando cada formiguinha ali vai fazendo o seu trabalho, a gente vai construindo uma sociedade mais empática. Né? Então a gente espera que esses números cada vez mais melhorem de forma positiva. E você perguntou sobre a questão das escolas. Não. Né? Não, eu lembro que quando teve uma votação aqui na Câmara Municipal sobre a questão de gênero e sexualidade, o município de Paulo Afonso excluiu, né, do Plano Nacional da Educação a palavra gênero e sexualidade, sem nem saber o que é gênero. Tá? Isso é importante falar, porque quando se fala em gênero, nós temos, por exemplo, a luta das mulheres. Então, assim, foi excluído do relatório final para o plano aí municipal de educação da época, essas duas palavras. Então a gente percebe que não, né? Infelizmente é aquilo que eu já comentei, acaba partindo do profissional, da profissional da educação. Não conhecer a história. E, por exemplo, eu faço isso? Faço, né? Por exemplo, quando eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu trago um filme como O Jogo da Imitação. O filme Jogo da Imitação fala diretamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas fala sobre Alan Turing. Quem foi Alan Turing? Um homem gay, né, britânico aí, que com a sua equipe conseguiu, né, estima-se que ele viveu a guerra em 2 anos e conseguiu salvar pelo menos 14 milhões de pessoas. Então, a partir dessa narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, eu começo uma discussão com os meus alunos, com as minhas estudantes, sobre a questão LGBTQIA+. Mas assim, é um trabalho de formiguinha e muito meu, né? Infelizmente, você não vai ver isso com outros professores. As pessoas deveriam abraçar a causa. Só que aí, como eu falei, infelizmente nós não temos uma formação, inclusive já até me disponibilizei várias vezes a dar formação sobre esse assunto. Né? Qualquer lugar que me convidam, se eu puder, eu participo, né? Algumas escolas já me convidaram, mas assim, é isso, nós não temos uma formação e nós não temos material pedagógico, didático sobre o assunto. Então isso impossibilita, de alguma forma, muitos professores falar sobre. Compreendendo a sua vontade de levar o conhecimento e o não querer da outra pessoa. Vocês estão na ignorância. Não quer aprender para passar melhor para as pessoas. Sim, não só a ignorância, mas o não aprender. Vivemos hoje em uma sociedade em que a tecnologia é constante, em que o desenvolvimento tecnológico não tem freio e não vai retroceder, e que as informações chegam em uma velocidade muito grande, né? Então, assim, poxa, não tem mais essa justificativa de que não tem essas informações. As pessoas podem não querer pesquisar, buscar, mas as informações tem, gente, né? Você tem aí youtubers, você tem aí sites, você tem vários, né, trabalhos científicos sobre a temática, né? Então eu acho que também, claro, vai partir muito da pessoa, né? Qual estudante, como é uma ideia, né? Como é uma identidade estudantil que você quer formar? Que busca aprender e passar o conteúdo para que tenha uma mudança no país. Isso. Que identidade queremos formar? Sabe? Que sociedade queremos construir? Então, se o professor, a professora pensa sobre que identidade nós queremos construir e dialogar com a sociedade, ela vai entender que é uma identidade
no mínimo impacta o humano. Então, o professor de filosofia fala assim: tem pessoas que existem, mas que não são verdadeiramente humanos. A gente precisa ser mais humanos. Existem muitas pessoas humanidade. Desde esses tempos difíceis que existiam anos atrás, que mesmo atualmente enfrentam diversas barreiras de grupos tradicionais religiosos ou extremistas, em sua resistência, a comunidade LGBTQIA+, em tempos vem ganhando cada vez mais espaço através de suas lutas e em uma visão futurista. Você acredita que nos próximos 10 ou 20 anos as políticas públicas estarão mais voltadas a essa questão justamente humana? Então, é sempre uma justificativa, né, os movimentos religiosos, especialmente os movimentos cristãos, que sempre batem muito de frente. Eu costumo dizer assim: nós não somos lembrados na educação, nós não somos lembrados em políticas públicas, nós não somos lembrados entre as politicagens. Quando eu falo politicagem, porque política é tudo, está aqui agora uma política, mas a politicagem seria congressos, enfim. Esses lugares nós somos lembrados, mas nos espaços cristãos somos sempre lembrados, só que infelizmente lembrados de forma pejorativa e de forma ruim, né? Não com um amor, com uma celebração do amor, mas parece muito mais uma celebração do ódio, né? Do discurso de ódio. E aí repetem muito a ideia da minha família e a família. Poxa, isso me deixa tão triste, porque eu tenho família. Poxa, eu não quero destruir a família de ninguém, eu não quero bater de frente com a família de ninguém, né? Eu não quero, enfim, essa palavra, essa ideia de destruir famílias, muito abraçada por essas pessoas, me deixa muito revoltado, né? Porque esquece que eu tenho uma irmã, esquece que eu tenho primos, né? Até tenho amigos héteros. Então, assim, esquece, né, dessa perspectiva. Mas, sim, eu sou uma pessoa muito otimista e vou continuar sendo uma pessoa otimista de que daqui a 20 anos viveremos uma sociedade menos ruim, né, menos perversa, porque essa geração atual é uma geração muito conectada, muito informada, né, e que consegue nos abraçar. Veja, é uma constatação minha. Eu me sinto, em todas as escolas que eu já trabalhei, eu sempre me senti mais abraçado comigo pelas crianças e adolescentes do que pelos colegas professores, tá? Eu já tive colegas professores que, assim, me bombardeavam, né? Na minha frente ou não, mas sempre bombardeavam com relação à minha sexualidade. E sempre tive muito acolhimento, especialmente das mulheres, das meninas, das estudantes, em meus espaços de aula. Então, eu lhe confesso, me sinto muito mais abraçado pelas estudantes e estudantes do que pelos colegas. E eu sinto que futuramente nós teremos uma nova geração que vai abraçar as pessoas da comunidade, porque as pessoas que estão chegando, você como exemplo, sabe passar o conhecimento. Já essas pessoas, os professores que já estão na área, ele expõe na sua frente. Imagina o que ele passa para uma criança. Existe uma defasagem muito grande. Então, é muito importante que nós cheguemos agora no ensino e passemos da forma certa de abraçar as pessoas com a igualdade merecida. Com certeza. Eu tenho essa alegria de pensar de que as coisas vão sim melhorar, né, devido a esse acesso à informação. A gente já percebe isso no nosso cotidiano, assim. Hoje eu tenho estudantes, eu tenho uma pessoa que é estudante no 6º ano e que é não binária. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa com 12 anos e que assumidamente não binária, sabe? Então, assim, isso é cada vez mais perceptível, né? Lembra quando eu falei da minha vida, que eu falei que a minha dor foi negada? O meu amor também foi negado. Então, no ensino médio, eu não podia paquerar, não podia andar de mãos dadas, e hoje eu vejo estudantes, né, homoafetivos ali de mãos dadas andando na escola. Então, a gente percebe sim que há um processo,
né, de que essas pessoas estão se reconhecendo, se identificando mais cedo, e aí a gente torce para que essas próximas gerações realmente façam valer aí essa transformação social. Isso deixa a gente feliz, né? Deixa o nosso coraçãozinho assim mais Sentindo, né? Muito Júnior, uma palavra de encorajamento para a comunidade. uma palavra, nossa. Eu sou muito vinculado à luta, então eu acho que eu colocaria assim, é um R entre parênteses e existência, é resistência. Exista e resista da sua forma como pode.